uma hora essa porra? Não, é uma hora essa porra. Já tô aqui, calma aí que eu vou pegar meu bloco de notas aqui. O bloco de notas para fazer algumas Pra que você vai observações. pegar um bloco? Minhas observações, pô. Isso aqui é um debate, pô. Ó, já começou bosta, já começou merda. Olha o cara correndo ali, ó. Ó, se Deus existisse. Se Deus existisse, ele não se esconderia. O pau quebrando, pai! Eita, porra! Ele acredita. Vocês estão ouvindo? Tô ouvindo, tô Eu ouvindo. tô. Meu nome é Daniel Gontijo, sou graduado em psicologia, doutor em. Ah, tá explicado. O cara, Tá no currículo dele, tá ligado? o cara é mestrado em ateu. Tá no currículo dele, galera. Eu sou professor de psicologia e ateu. Tá. Vai começar a putaria, hein? Vai começar a putaria! O primeiro tema é: se Deus existisse, ele não se esconderia. Caralho. Pesado, né? Tá bom. Apesar que Se Deus existisse, ele não se esconderia. Tá. A princípio ela já cai em uma contradição porque você cria um argumento circular onde você diz se Deus existisse, onde você já pressupõe uma realidade que ele não existe, né? O que mudaria o ônus da prova, mas nesse caso, né, ignorando e Caralho. se tratando de Aí ele métodos pegou. humanos, então seria realmente uma questão impossível. Esse bicho sabe falar. E Ainda bem, né? Como é que a gente encontra Deus, Glória, no né? final das contas? Porque Ficção tá em tem dia. tantos ateus por aí, Sim. tantas pessoas. Tá, vamos ver. A O mão cara sempre já falou desejar. merda, hein? quem levanta a mão quer que esse cara que tá falando aí saia pra trocar a Sério? pessoa, tá ligado? Tipo, pô. É. As Vou regras levantar dessa a mão. parada aí. Voz É, da maioria, A, então. re- a regra dessa parada aí, tipo, a maioria votou, esse cara ou tá falando Lisco. merda. Contato. Me arrepiei aqui, mano. Acredito que vai muito de uma questão de contexto, principalmente linguística. Pode vazar, mano. Pô, sacanagem. Geral O cara achou tava que tá falando falando bem, merda. pô. Ele tava falando bem, pô. Meu Deus do céu. Para que Caralho, isso, mano, pô? porra, é foda, né? Para que É por isso que a gente, é cara? por isso que os caras vão perder, mano. Olha a desgraça que eles estão fazendo. Olha Porra, pegaram isso, um monte de. Mano, pegaram. Não, mano, pegaram os caras errados, então aí. Juntaram os caras na rua e falaram, ô, tu acredita em Deus? Aí Bora fala ali. que- Que tem muita coisa que, se ele ouvir de mim, vai fazer sentido pra ele. Ah, sim, entendo. Não, aí é que tá, pô. Ele começou bem, só que ele errou, acho que no argumento. Eu acho que você não procura entendimento cristão, porque eu nem acredito que você seja ateu de fato. Eu acredito que você tem. E aí você compreende que você acha que Deus está escondido, onde 93% da população reconhece um Deus, reconhece uma divindade. Onde ele está escondido? Mas você acha que ele se apresenta, então, de diferentes maneiras, Josias? Ou seja, o Deus em que vocês acreditam se apresentou como Jesus, ali no Oriente Médio, mas outras divindades, Thor, Odin, Zeus, Apolo... E, por exemplo, você não precisa conhecer do cristianismo ou de nenhuma religião para saber o que é certo e o que é errado. Isso é inerente do ser humano. Quando eu falo para você que o argumento de um ateu, de ser ateu, propriamente ele cai porque a população mundial reconhece que existe uma divindade, reconhece que existe um Deus. Ele pode estar escondido para você porque você não quer ir para ele, mas ele não está escondido. Ele foi revelado e está revelado. Mas Essa é a a ideia. maioria da população não acredita no Deus cristão. Então, o seu problema é com o cristianismo, não é contra Deus. Então você não é ateu. O seu problema está sendo contra o cristianismo. O Deus do cristianismo é o Deus dos deuses. Bom que ele se mantém, tipo, normal, né? Não Igual vai cara. tomando. É. Filha Aí, da Cara, o cara tem tudo craqueado, menos do YouTube, tá ligado? E isso é católico. esse cara tem cara de ser chato, mano. Porra, Opa. 21 anos. É possível. Ah, nossa, eu tô muito bem. Eu tô muito bem, Caralho, mano. Mano, eu tô bem pra caramba, tá ligado? Tô Cara, bem, eu tô mano. estourado. Eu tenho 15 anos na frente desse cara aí. O argumento é, se Deus existe, ele apareceria. Eu acredito Mas, Pô, mas ó, Alfredo, por o que cara, você tá o usando? cara Ele é tá todo poderoso, pô. Foda-se ele não aparecer, pô. que existe. O cristão mais transgressor que eu já vi em toda a existência. É o Alfredo. O cara simplesmente, o cara é todo poderoso, ele pode com um estralar de dedos apagar tudo, pô. Para que? E daí se o cara apareceu ou não, pô? Meu Deus, é tão difícil entender isso, velho. Você tem que pelo menos pensar Deus. Porque você tem que pensar alguma coisa. Não dá pra nada vir do nada, a partir do Mas, nada. Mateus, a gente está discutindo especificamente sobre o Deus cristão, Sim, é que tem a propriedade, por exemplo, de ser perfeitamente amoroso, perfeitamente bom. Uhum. O John Schellenberg, que desenvolveu esse argumento do ocultamento divino, ele argumenta que, sendo sumamente bom, amoroso, ele tem uma abertura para se relacionar
com sua criação, com seus filhos, que somos Sim. nós. Então, tantas pessoas buscam. Eu já busquei, cara. Eu já passei por uma situação de aperto na vida, fui à igreja, já era ateu. Estava no início do meu ateísmo, há uns 20 anos, mas busquei e não tive nenhum tipo de resposta. O Leandro Carnal, que é ateu também, ele estava no seminário orando a Então ele Então, tentou. desculpa, literalmente é de ser ateu Ele é tentou, porque... pô. Quer dizer que É, ele tentou. porque ele tentou uma vez. Aí Não, como ele. aí ele tá errado. Aí ele tá errado, porque Ué. o cara vai buscar Deus só Perdeu no na argumento. dificuldade. Perdeu no argumento. Não, assim, vamos, tá, vamos analisar essa questão de uma maneira, tipo, de fora, por exemplo. O cara, ele fala que ele estuda o quê? Psicologia? Psicologia. Psicologia. Ah, tá. E Tá, atualmente beleza. ele tá muito mal da cabeça, tem ele pra saber o que fazer. Tipo assim, o ateísmo dele veio pela frustração. Tipo assim, o fato de não obter uma resposta Isso. fez com que eu ele acho que desacreditasse ele- da coisa, entende? Digamos que ele tá Aí- passando uma coisa tão ruim que ele não conseguiu nem com a própria experiência dele, tipo, técnica que ele tem, todo o conhecimento que ele tem, resolver o problema dele. E assim, ele ficou tão desesperado que buscou Deus e que também não teve uma resposta agradável aos olhos dele. Aí ele virou ateu. Basicamente foi isso. Tipo, porque, tipo assim, a galera interpreta, pega uma frase, tipo, da Bíblia e não entende ela contextualmente. Por exemplo, tem uma passagem que diz que, pô, na vida tereis aflições. Tipo, na vida você vai passar por dificuldade, independente se você acredita em Deus ou não. Tipo, o cara mais crente ferrenho que existe vai ter perrengue, tipo assim. Nós estamos alheios a essas coisas, porque, tipo, Deus falou, cara, na vida tu vai ter problema. Aí é que tá, pô. Na vida você vai ter aflições, você logo, na sua aflição, vai buscar alívio do seu Criador, pois, tipo, me siga, pois o meu fardo, ele é leve. Tipo, não é que Deus não te dá um peso que você não pode suportar. Tipo, claro que você, na vida, você vai ter pesos que você não vai conseguir carregar, pô. Entende? Entendo. Eu comecei argumentando para um lado mais externo. Quando a gente vai para a questão interna do cristianismo, eu não vejo um problema de Deus aparecer. Nós temos a revelação proposicional de Deus. Deus se revela por meio das escrituras. Nós temos a revelação na consciência, Romanos capítulo 2. Deus se revela por meio de uma lei imutável no coração. Nós temos a revelação natural de Deus. Deus é perceptível por meio das coisas criadas, que talvez alguns argumentariam por meio do design inteligente. E a gente tem uma coisa mais espantosa no cristianismo, que é o Deus que se encarna na história, né? Deus se fazendo carne, habitando entre nós, estando entre os homens. Então, Deus... Rapaz. Eu tenho uma pergunta, então. Então, você acredita que se Deus quisesse realmente se revelar, a gente teria, de certa forma, um mundo cristão? Porque Deus teria sido mais efetivo? Eu acredito que, em grande medida, talvez a grande maioria da população, sim, se converteria ao cristianismo, ficaria claro para elas que existe Deus e é esse Deus das Escrituras. Ou não, talvez ele pudesse também corrigir algumas coisinhas. Gente, ó, teve gente que pegou a mensagem de forma equivocada. Esse Já negócio tá doida aqui... lá. Eu falei, de Tá homem doida ser lá. uma- Tá maluco. Tá se ali, pô. coçando, tá se Osso. coçando. Tá se Dá coçando. vontade de jogar a Bíblia dela nele, tá ligado? Tá bom, mas aí nessa questão, e Deus não estaria ocultando o livre-arbítrio? Porque se a gente está discutindo nos termos cristãos, Deus deu o livre-arbítrio da liberdade. Então as pessoas podem recusar ou não. E outra questão É que isso você que eu ia colocou falar, sobre pô. Deus. Quero dizer assim que a gente tem outros motivos para entender porque o cristianismo é a religião mais popular hoje em dia. Eu não vejo que é uma revelação de Deus para nós. Eu vejo que houve uma vantagem em termos daquela religião que estava ali, no nosso caso, né, entre os portugueses que colonizaram o Brasil e, consequentemente, a gente, em maioria, é cristã. Se fosse em outro país, na Turquia, por exemplo, a gente estaria discutindo a existência do Deus muçulmano, do Islã. Ou então, se fosse na Índia, a gente estaria discutindo a existência das divindades, as milhares, talvez, de divindades hindus. Então, eu acho que a mensagem não foi assim tão eficaz, e quando a gente se coloca para se comunicar, não é o que a gente espera que deveria acontecer caso Deus, sendo sumamente bom, onisciente, sabendo que a gente quer essa mensagem, a gente quer uma relação íntima, aconteceria. As coisas não acontecem, sabe? Então, para mim, isso não é compatível com a existência desse Deus amoroso que está aberto para se comunicar com a gente. Ele se faria presente de uma maneira mais inequívoca
pra população mundial. Mas sei lá, a ideia que eu tenho é que ele é um cara meio que chateado, assim. Ele tentou, buscou, não conseguiu a resposta e ele virou ateu. Por causa isso. disso. Provavelmente Deus deve ter dado a resposta, ou ele não soube pedir direito. Já não aconteceu isso. Às Podia vezes dizer, a não, pessoa, eu pedi a as coisas de pessoa, Deus a pessoa e não não entendi. percebe, né? Não percebe às vezes. Não percebe, pô. Sei lá, às vezes aquela pessoa, queria tanto alguém pra me ajudar, pra ficar comigo e tal. Só um exemplo, sei lá. Aí a pessoa, sei lá, tem alguém do teu lado praticamente, falando contigo, conversando, só que tu não percebe, pô. Tu não pô. percebe. Assim, tem gente que não acredita, né? Tem gente que acredita que é só do acaso e tal, mas assim, a Bíblia, ela é um dos documentos mais antigos, né, da história, falando assim no geral. Só não vou falar que é o mais antigo, porque talvez tenha outros aí, né? Não sei. Então, a palavra já foi dada, mano. Tá aí, mano. A prova tá aí, mano. Muita gente questiona a veracidade da fonte, que no caso é a Bíblia, porque muito tempo, não sei o que, É muito vai ter antigo, mudado. né? Cara, sim. Mas é aí que tá, pô. Com povos, que no caso o povo que deu origem à religião cristã, eles eram um povo nômade por muito tempo. Então, tudo que eles sabem, tudo que eles acreditavam era passado oralmente, tipo, por gerações, entende? E essa era a única forma deles de registro, sabe? Nossa senhora. Cuidado, gente. Nossa, deram uma canelada na menina, volta aí, ó. Eu sou o Wally, tenho 31 anos, sou modelo fotográfico. Eu tô aqui por um propósito, porque além de acreditar na existência de Deus, Esse cara tem 31 anos e parece mais novo do que o cara com 21, pô. Cara, eu Samuel acho muito quê? simples. Deus, ele não se esconde. Eu acho que Deus... Ele não se esconde. Tá aí, perfeito. Bom argumento. Deus, ele tá até em você que não acredita em Deus. O fato da gente estar respirando aqui hoje, o fato da gente estar conversando, pensar, ter um criador atrás. O cara meteu É a mesma um Gabriel coisa que falar Pensador assim, aí, mano. Cara, eu acho que esse o cara criador fuma desse muita relógio não maconha. existe, porque eu não tô vendo ele. Mas tá aqui a prova. O ser humano é a maior prova da existência de Deus. Não adianta eu pegar aqui argumento científico, falar coisas bonitas, mas aqui eu tô vendo pra você. Eu tô vendo você. A criação de Deus. Mas eu poderia dizer que a gente está numa realidade simulada e tem alienígenas superpoderosos que criaram isso tudo e dizer que estamos aqui conversando sobre alienígenas, se estivéssemos, tá? Supostamente, e dizer que isso é prova de que eles existem e tudo. Pausa aí rapidão. A gente encontra... Até agora tivemos três pessoas. E cada uma das 3 pessoas foi um nível, tipo, muito diferente, né? Vamos dizer assim, o primeiro ele foi tipo muito da questão, ele foi bem, em um lado diferente, né? Não, eu achei engraçado. O primeiro ele foi tipo muito mais científico, né, e tal. Ele falou como se ele fosse um advogado, não sei lá, alguma coisa assim, mano. Ele usou palavras bem informal mesmo assim, né, para defender o argumento dele. Ele também chegou com uns argumentos de um cidadão comum de bem assim, né? Que vai pra igreja frequentemente e tal. Aí teve o outro que ele chegou já dando argumentos mais bíblico, né? Mais da religião mesmo. E aí o outro cara aí chegou na noia, né? Então. Cara, eu tô te vendo aqui. Da maconha, tá ligado? Eu tô te vendo aqui, cara. Então... O que eu vejo desse cara, é o seguinte, ele é doutor, então, cara, não adianta tu vir com esse tipo de conversa que esse cara tá tendo com ele, que ele não vai dar mínimo, entendeu? O cara é doutor, pô. Ele estudou ainda mais essa área dele doida aí. Imagina se ele tivesse feito filosofia, pô. Esse cara gosta de neurociência, pô. Neurociência, meu amigo, neurociência, bagulho, eu vi muito raso. É uma área que eu acho interessante, eu vejo muito raso, é o funcionamento do cérebro, o comportamento humano, esse tipo de coisa. Cara, é por isso que esse cara tá assim, pô. Se tu for parar pra pensar, Parei. A mesma coisa era no exemplo contrário, tá ligado? Tipo, não importa que aquele cara que é mega estudado na teologia, não importa o que ele fale, o cara que é ateu, tipo, não quer, pô. Foda-se, né? Tipo, foda-se. Ele falou que foi católico até os 15 anos de idade dele, sim, né? Sim, só que assim, 15 anos de idade, porra.
Vamos ser sinceros, quando é que a gente começa a pensar realmente, pô? Tem diferença do católico e o católico praticante, entendeu? Tem essa aí, pô. O Yudi falou um negócio muito interessante que cada um falou por uma ótica diferente. Tipo, o cara veio um que falou com de jeito mais científico, outro que veio como um cidadão normal, outro veio como um pregador e a gente como engenheiro de software. A Bíblia fala, os céus proclamam a glória de Deus. Errou. O firmamento anuncia as obras de suas mãos. Se você sai lá fora, você vê o céu, tá lá a maior obra de Deus. O ser humano, a natureza, Ai, mas a tô chuva ficando... caiu ontem em São Paulo. Assim, cara, não adianta, pô. Esse tipo de argumento não vai funcionar faz com esse cara, pô. sentido, É assim, não vai. cara, a gente não poderia ser assim, pô. Eu como um cristão, Que isso? de saco cheio. Como é que é? Quando alguém vem me, tipo, testemunha de Jeová aparece, tipo, não sei o que, cara. Acredite no que você quiser acreditar, e eu acredito no que eu quero, só não enche o meu saco. Só que aí que tá, cara. Não, acho que a gente não pode ver assim. Eu acho que nosso, assim, Esse eu argumento acredito que dele o papel, um dos nossos papéis como cristão é difundir a palavra. Mostrar que Deus existe, comentar sobre, e aí vai da pessoa se ela quer ou não conhecer, pô. Tem As gente, coisas que aconteceram comigo. estuda, né, a parte histórica, a parte científica também e tal, pra procurar melhor. E tudo bem, mano. Sim. Mas aí se o cara não quiser acreditar, ele não vai acreditar, pô. Tanto é que o outro, o gordinho lá, ele até deu o argumento, pô, do livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio... Você é livre. Pô. É por isso não quero que acreditar. é por isso Problema seu. que é por isso que existiu escravidão, por isso que existiu guerra, não sei o que, o livre-arbítrio. Pô, o humano queria fazer isso aí e aconteceu, mano. Exato, pô. Pô. Só que aí que tá, pô. O cara fala lá e comentou sobre isso. Ah, se Deus é tão bondoso e tava lá, sei lá, ficou subentendido pra mim assim, por que teve a Primeira Guerra Mundial? Por que teve a Segunda Guerra Mundial? Cara, Deus deu, assim, consentimento pra te fazer o que tu quiser, pô. Se eu quiser sair agora com uma marreta, sair dando marretada dos outros na rua, simplesmente eu posso, pô. Provavelmente não vou durar 2, 3 pessoas, assim, daqui a pouco alguém vai puxar uma pistola e vai matar, pô. Ou um teçado. Ou vai ser preso. Pô. Eu vou ser preso, pô. Mas eu posso fazer isso aí? Claro que eu posso. Porra. Tipo, assim tudo como, nós podemos, mas assim, nem tudo nos convém. Assim como alguma pessoa chegou e falou, cara, eu quero brigar por território. E aconteceu a guerra, mano. Exatamente isso. Pô. Agora, se Deus realmente, tipo assim, não vai ter livre-arbítrio, todo mundo acredita em mim, vai todo mundo ser, entre aspas, escravo do cristianismo, alguma coisa assim. Aonde que ele seria bondoso nisso, pô? Pô. Tipo, aonde, pô? Porra. Tu vai escolher nada, pô. Tu vai se escolher só seguir aquilo, ponto, acabou. Eu não vou poder sair na rua com um teçado na mão, porque Deus vai falar assim, olha, você não vai sair com um teçado na mão, porque eu sou Deus Todo-Poderoso, sou bondoso e você vai ficar aí na sua casa. E aí? Ele pode fazer isso? Claro que ele pode, pô, mas ele vai fazer isso? Provavelmente não, pô. Meu Deus do céu, mano. Não, pô, é um exemplo, pô. É um exemplo tosco pra qualquer símio que chegar e a ver isso, ele entenda, né, pô? O cara sair na rua dele, por isso pode chegar, pegar a maquita dele e sair maquitando os outros na rua, conectar uma bateria na maquita e... Foda-se, entendeu? O problema é dele. Deus deu livre-arbítrio pra ele fazer o que ele quiser, pô. O problema é que ele vai ser cobrado, pô. Tanto aqui, o pior não é nem aqui, é lá, entendeu? É verdade. Além de ter documentação histórica aí, né, antiga, ainda tem essa questão do livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio, ele é constantemente usado como argumento, né, da prova de que Deus existe. Não permite. Para. Como a gente falou ainda agora. É o que a gente falou, pô. Aí, né, acabou de ser, como é que é? Acabou de ser contrariado aqui pelo pessoal do Discord, mano. Sou enfermeira, eu venho debater com o Mateu pelas Soldado experiências 2. vividas dentro do ambiente intra-hospitalar que eu presenciei e até mesmo para relatar de um abuso que eu sofri e aonde eu me resgatei foi através da crença Caralho. em Deus. Eu tenho para te falar que, assim, como você disse, se um Deus é amoroso, ele não permite o mal. Você está falando com uma mulher de 51 anos que sofreu um abuso com 11 anos de idade. E eu tenho uma coisa para te dizer. Eu procurei terapia, eu procurei ajuda, mas tem ferida que é na alma. Realmente. E foi em Deus que eu encontrei. Então, eu poderia estar falando aqui
historicamente outras coisas, mas eu estou te falando do meu testemunho. Sim. E eu consegui, através de Deus, a sobreviver. Eu vou te falar, Daniel, não é fácil. Principalmente quando eu estou trabalhando, eu me deparo com uma criança, mais uma vez vítima de abuso. Eu trabalho como enfermeira e eu já vi as desesperanças nos olhares de várias pessoas, de familiares. Pessoas que não sobreviveram. Eita. E eu falo que, assim, eu sobrevivi. E a hora que eu achei que eu estava escondida e que ninguém me via, ele me viu. Então, ele não permite o mal. São as pessoas que fazem o mal. É difícil, é desafiador. É muita coragem para estar aqui falando para você. Eu acredito que eu só estou aqui por ele, eu vivo por ele, e eu creio que ele, assim, determina. Eu acredito em Deus. Eu agradeço pela oportunidade, pelo Porra, testemunho todo que eu poderoso, tô dando, caralho. E eu sei que milhares de pessoas Calma aí. podem ter desistido de viver. Sim. Eu cheguei a quase tirar minha vida Ei, por não ter perspectiva, mas foi nele que me resgatou. Eu sinto Entende? muito pelo que você viveu e eu não nego que Cara, a isso é fé em legal, Deus, mano. Isso é o legal contato com dela, a religião tipo. pode ajudar muita É, gente. a religião. Isso aí que ele tá falando, mano. Da religião ajudar muita gente. Tipo, isso aí faço é pesquisa legal. de Porque, psicologia da porque religião. assim, se você for pensar na religião como um jeito de pensar, tipo, por mais que você esteja de fato sozinho, você vai se sentir acompanhado, pois você acredita que tem alguém que olha por você, que tá ali por você e pra você, sabe, tio? E isso, de certa forma, dá um conforto na solidão que é a existência, porque nós existimos, estamos rodeados de pessoas, mas ainda assim somos sozinhos. No final, o que resta é só você e acabou, pô. Mas para alguém que acredita em Deus, não é assim que funciona, pois quando nós morremos, tipo, nós não estamos sozinhos. Deus está com a gente o tempo todo e se a gente teve uma vida boa, tipo, seguindo os preceitos de Deus, nós não ficaremos sozinhos depois da morte. Tipo, nós iremos para perto dele. Ou, como o processo até o juízo final, no caso, nós iremos para o seio de Abraão, que é onde todos estão esperando o momento em que serão ressuscitados e transformados para irem ascender aos céus na hora né? Porque tá dizendo lá que os mortos eles ressuscitarão primeiro e depois todo mundo vai ser transformado e vai ser arrebatado. Ô, louco. E aí que tá, pô, a religião, ela, além de, tipo, estabelecer regras morais e éticas, ela tá lá para confortar pessoas em momentos ruins, tipo, que estão de luto. Pois é como eu falei, tipo, por mais que estejamos sozinhos, ainda nos sentiremos acompanhados. Mas não é para todo mundo. Tem pessoas que passam por situações como a sua ou outras que acabam não encontrando o conforto que você encontrou. Isso é muito triste porque um pai ou uma mãe do lado de um filho que passa, ou uma filha, por uma situação de abuso ou qualquer outro tipo de crime, de coisa horrível, estaria por ali mesmo para consolar, para ensinar, para dar um apoio ou para fazer justiça também. Mas, infelizmente, não é o mesmo destino de todo mundo que passa por uma dor como a sua. Infelizmente, muitas pessoas acabam continuando desamparadas e até colocando fim à própria vida, não encontrando na religião a solução que ainda bem você encontrou. Mas eu entendo o seu ponto e é um ponto forte, no sentido de ser útil, de ser importante para muita gente a espiritualidade, a fé em Deus. Eu não nego isso, tá? Louvável. Porque esse cara é muito foda. isso de um ateu. Sim. Ele é melhor. Eu respeito, Esse cara é muito foda. né, o que você está me dizendo. Esse cara, apesar dele ser ateu, eu acho que ele vai pro céu. Ele é muito. Vai pro céu. Não, assim, ele é doutor, pô. Vai, pô. O cara é de boa, pô. Então quer dizer, só porque o cara é doutor, ele tem uma vaga lá no céu. Ele passou no vestibular. Não, Deu é concurso, isso, pô. não é isso, pô. Brincadeira, Não é brincadeira, pô. Brincadeira, pô. Ele provavelmente estudou, discutiu com várias pessoas, escreveu um monte de coisa, foi contrariado um monte de vezes. O cara é calejado o suficiente pra ouvir uma ideia divergente dele, sabe? Eita, ele tem a tatuagem do Gara. Ih, no lugar errado. Quando eu escolho um bem inferior e eu tenho a possibilidade de escolher o bem superior, vai ter um grande problema que eu vou consistir numa má escolha, né? Exemplifica para mim, João. Por favor. Vamos lá.
Eu tenho a possibilidade, por exemplo, de salvar uma vida, né? Vamos supor, tá lá no trânsito, vem um carro que quer passar por cima, né? Eu tenho duas escolhas aí. Ou eu me omito, né? Que no caso também é uma opção. Ou eu vou tentar salvar a pessoa, né? De um atropelamento, por exemplo? Isso, de um atropelamento. Quando eu vou lá e salvo essa pessoa, eu cometi o quê? Será que esse cara vai se enrolar, né? mano? Tá. Tanto que a própria Parece, palavra né? ótimo do latim. Parece, né? Calma. Tá Calma aí, que ele Calma não aí. terminou. Quer dizer, Jogando né, o cara aí. algo superior. Calma. Então, se eu salvei essa pessoa, eu cometi um ótimo bem, né? Tá. Um bem superior. Se eu me omiti, eu também escolhi um bem porque eu quis salvar a mim, eu quis preservar a mim e nem quis ajudar a outra pessoa porque eu poderia me arriscar. Mas eu tive uma má escolha. É um bem menor, então. Então, egoísta, a escolha ruim consiste num bem menor. Tá. E onde está Deus aí? Deus está na totalidade das coisas. Todas as coisas foram feitas por bem, né? Tanto que isso está explícito na própria narrativa do Gênesis, né? Deus fez todas as coisas e todas as coisas foram boas. Só que nós temos a questão da liberdade, né? Aê! E Deus, como... Caralho, finalmente. Caralho, Tocaram no esse cara assunto. aqui, pô, que Tocaram no porra é esse, assunto. cara? Tocaram Ele é no assim, assunto. pô, e falando desse jeito. Bom, Cara, né? o que acontece? Com William Rowe, um filósofo, não sei se você o conhece, é que existe o mal ou o sofrimento desnecessário, inútil, injustificado. Por exemplo, uma doença que acomete um recém-nascido e ele acaba com poucos dias de vida. Aparecendo. Que tipo de justificativa maior existe, por exemplo, nesse tipo de dor de um recém-nascido que não suportou? Tá. Cara. Entendi, Ele falou, pô. cara, sei lá, às vezes sei lá, vamos supor que uma criança nasce com uma deficiência, sei lá, microcefalia, por exemplo. E aí eu sei que, assim, tem graus, né, da microcefalia, mas assim, eu acho que em graus mais altos, assim, a pessoa fica, assim, dependente, muito dependente total. Sim. De outra pessoa, de pai, né, de mãe. E aí ele tá se perguntando assim, cara, Deus é bondoso e tal, e existe a questão do mal, existe a questão do sofrimento. Mas por que ele deixa esse tipo de coisa acontecer, né? Com alguém que, tipo, sei lá, pô, Não fez a pessoa nada. tem culpa, uma criança, tipo, sabe? Aí que tá, pô. A culpa não é de Deus, pô. A culpa é do cara A que culpa foi não é de responsável. Deus, pô, a culpa não é de Deus. Às vezes a pessoa mora sei lá, num local totalmente precário, não busca estudar, não busca fazer nada. Aí tem o filho nasce cheio de doença. A culpa é de quem? É de Deus? Ou aí passa o dia no TikTok, passa o dia no YouTube, passa o dia não sei o que, não fazendo nada da tua vida, pô, e a culpa é de Deus? Pô? A culpa é tua, pô. Não sai dessa situação, cara. Pô, nós, pessoas, nós buscamos explicações e satisfação das coisas que nós não nos agradamos. Aí que tá. Tipo, o ser humano, ele sempre procura, tipo, de quem é a culpa do meu sofrimento, sabe? Tipo, ele quer ter alguém para culpar. Nunca é dele, né? Aí tipo, a culpa é de todo mundo menos a minha. Aí que tá. Pô, as pessoas, elas... o meu filho nasceu com uma deficiência, ou tipo, ele não resistiu e ele morreu. Tipo, quem eu vou culpar? Tipo, a minha mulher? Não, o médico, o hospital. Pô, Deus, joga logo a culpa pro cara que tá mais alto na cadeia, tá ligado? De responsabilidades. Tem muita gente que fala que, tipo, meio que a tua vida, ela já tá meio que tracejada. Deus já está, Deus já decidiu o que vai acontecer na tua vida e aqui, nessa parte aqui da tua vida, vai sofrer, vai perder a perna, não sei o quê. Mas lá na frente... Assim, eu acredito que, assim, Deus como alguém atemporal, que está frente, além da concepção do tempo, aí, tipo, além da matéria, além, tipo, né? Ele sabe de tudo, ele conhece tudo, mas ele nos dá a escolha. Tipo, ele sabe a nossa vida inteira, mas ele ainda assim, tipo, nos dá a opção de escolha, porque, tipo, o futuro a Deus pertence. Sim, mas aí tu faz as tuas escolhas, e as suas escolhas, elas têm consequências futuras, sabe? Inevitavelmente, se for para acontecer, vai acontecer, mas aí que tá o processo até isso,
tipo, faz com que tu se afaste do teu objetivo. Por exemplo, eu tenho um voto com Deus que eu quero comprar um carro, mas aí o processo tipo, as promessas de Deus, elas se cumprem. Só o tempo para elas se cumprirem que depende de você. Porque Deus falou, tá, eu vou te dar. Mas cadê a tua parte? Cadê que você tá se esforçando? Cadê que você tá buscando o seu objetivo, confiando em mim? Sabe? Também tem muito essa questão da aprovação, né? Pô. De Aprovação. tipo assim, como que eu vou saber se Deus, ele tá presente, tipo, na minha vida, o que ele quer que eu faça? Tipo, às vezes a aprovação tá ali na tua frente. Tipo, chega uma pessoa assim, sem teto, né? Tipo, muito necessitada. Aí pede esmola Não, calma, pede dinheiro, né, de ti. Pede, tipo, uma ajuda. E aí tu passa direto, ignora e tal. Às vezes aquilo ali era uma aprovação, pô. Aí, tipo, tem as aprovações e aprovações e aprovações durante a tua vida, onde Deus te deu a oportunidade de você fazer o bem e você não fez, pô. Às vezes eu não sei, talvez possa ter consequências futuras, né? Imagine um cervo que acaba ficando preso durante um incêndio florestal e fica por 10, 12 horas agonizando de dor até morrer. Então você encontra muito sofrimento que não se justifica quando a gente pensa nessa ideia de um Deus benevolente, todo-poderoso, que poderia... Cara, as coisas acontecem, de sofrimento independente do mal, ele acontece. até mesmo desastres naturais que não envolvem também o livre-arbítrio ou escolhas que as pessoas acabam fazendo que não são tão boas assim. Sim, eu acredito que essa objeção... Um desastre natural, a gente não pode ter uma distinção entre controlar. aprovação e permissão, né? Uma coisa é algo ser aprovado e outra coisa é ter essa permissão, né? Porque, por exemplo, quando há aprovação, há de fato um consentimento, né? Só que, na verdade, o que acontece, né? Que é, inclusive, a pergunta que eu queria fazer, né? Para você. Se o mundo sem mal exigisse um mundo sem liberdade, você preferiria viver num universo de autônomos éticos, onde ninguém erra, mas ninguém ama de verdade? E se não, por que culpa de Deus por permitir o preço da liberdade? Nossa, mano. Valeu, meu cara. Sacanagem, mano. Beleza. Sacanagem, mano. Sacanagem. Essa pergunta aqui. E você preferiria... Se o mundo sem mal exigisse um mundo sem liberdade, você preferiria viver num universo de autônomos éticos, onde ninguém erra, mas ninguém ama de verdade? E se não, por que culpa de Deus por permitir o preço da liberdade? Não saquei muito bem essa pergunta dele. Sim, a pergunta que ele quis fazer é, tipo assim, se em nome de todo mundo, ninguém errar, tipo, o pecado ele acaba agora, acabou. Mas para isso, você perde a liberdade de escolher as coisas, sabe? Você deixaria de ter as suas próprias escolhas, o que faz você ser você, né? Pra ser, tipo, sei lá, um robô programado pra nunca errar. Mas aí, tipo, você não poderia desfrutar de algo que é o amor, porque o amor é uma escolha. Você escolhe amar. Você abriria mão dessas cara, coisas. isso daí é o que a gente falou naquela hora, pô. É tipo Deus tirasse o livre-arbítrio da gente, pô. A gente tinha que ser obrigado a ser alguma coisa que Deus quisesse, por exemplo. Cristão. Todo mundo tem que ser cristão. É obrigatório. Só que como a gente tem sentimentos, a gente meio que ia ser esses autônomos éticos, só que incapazes de amar, como foi dito na pergunta. A gente pensa que todas essas coisas, elas são diferentes e estão separadas, mas não. Os nossos sentimentos, eles estão através da nossa escolha, sabe? Tipo, por exemplo, o amor, você sente ele porque você escolhe sentir, sabe, algo romanticamente para uma pessoa, ou até, tipo, porque existem vários tipos de amores, né? O amor fraternal, o amor que é o amor pessoal, que no caso você ama as pessoas, o amor romântico que você tem com sua namorada, e o companheirismo e tal, que é o, sabe, tipo, beleza, você ama o seu amigo, aí, tipo, isso você escolhe. Se a gente tira a opção da escolha,
Tipo, essas coisas ficam vazias, sabe? A minha questão que eu trago aqui para você é: se o inferno existe, Deus é injusto, por quê? Se o inferno não existisse, a conotação de Deus não poderia ser bom e a presença dele constante no homem. Porque se a negação que trazemos aqui hoje, na visão dos cristãos para um ateu, é que Deus não existe, vamos assim dizer, é que o porquê tanto tempo para defender se o inferno existe, Deus é injusto, o que é que você pode atribuir nessa concepção que Deus realmente não é bom? Mas eu acho que não é assim que os cristãos em geral... Tá, eu acho que ele pegou assim, porque assim, tem essa afirmação, ele pegou, cara, por que tu diz, ó, se o inferno existe, Deus é injusto? Tipo, e daí essa informação, se o inferno existe, por que se o inferno existe, Deus é injusto, pô? Tipo, e daí se esse estado existe ou não? Tipo, o inferno existe, logo Deus é injusto, pô? Como assim, pô? Por quê? Por quê? Tipo, por que a negação disso, Deus seria justo, pô? Por quê? Mas para um ateu que Deus não existe, esse inferno já é encarnado? Se Deus não existe, por que esperar uma perspectiva de céu e inferno? Eu não espero, eu não tenho expectativa nenhuma. Justamente. Vou morrer e acabou. E acabou. Mas legal. É uma visão muito pequena e reducionista quando eu coloco na perspectiva de céu, que céu existe e que a primícia de se pelo inferno existir, Deus não é bom, isso leva a crer o seguinte: é a mesma coisa de eu chegar e dizer, se Deus existe, por que acontece tanto mal? Obrigado, amigo, desculpa. Tem que pausar o tempo aí, galera. Caraca, mano. É isso que dá, pô. Eu não entendi onde o argumento dele. Deixa chegar, pô. Pô, foi isso que ele falou. Pô, olha só, se o inferno existe, Deus é injusto. Por que ele tá fazendo essa forma? Tá, se o inferno existe, beleza. O que leva... Tá, vamos separar aqui em duas sentenças. Se o inferno existe, ponto. Acabou. Deus é injusto, beleza. Vamos separar elas. Se o inferno existe, podia ser qualquer coisa aqui, pô. Sei lá, Deus é injusto. Porra. Eu acho que ele botou o princípio de logos, como eu falei, pô. Tipo, se o inferno existe, logo Deus é injusto. Tipo, beleza. Aí não sei, pô. Acho que ele quer saber. Não, pô. Ele aí que tá, pô. Por quê? É por isso. Eu acho que o velhinho perguntou pro cara, entendeu? Foi isso que ele quis dizer. Tipo, de onde tu tá tirando isso, pô? Sei lá, se o céu é azul, só um exemplo. Se o céu é azul, sei lá. Sei lá, se o céu é azul. Você entendeu, velho? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, pô. Pô, se ele não existisse, aí sim ele seria justo. Aí é que tá, pô, a existência dessa parada de uma punição na alma por as suas ações, eu acho que aí sim tá justo, pô. Porque senão todo mundo faz as coisas sem consequências e tá bom. Pô. Todo mundo faz. Tem aquele meu questionamento de antes, tipo, do inferno, ele, tipo, eu não lembro se tem alguma passagem, Jesus falou que o inferno existe, entendeu? Eu não lembro disso, pô. Se tu não seguir os ensinamentos de Deus, vai pro inferno. Pô. Não tem tipo, isso, pô, eu não lembro disso. Nem a palavra inferno no hebraico existe lá, pô. Tipo, sabe? Pô, é muito do tipo, cara, alguém inventou isso daí, mano. Algum cristão na maldade aí no teto. É tipo, tu tá numa roda, tipo, na frente de uma fogueira e tu fala, pô, eu vi um fantasma, mano. Sacanagem, tá ligado? Vai deixar geral com medo. Vai todo mundo o teu tio assim, fala, então... não sai do mato não, que tem um bicho aí que te pega, pô. A primeira pessoa que falou isso aí espalhou, mano. Espalhou pra... E aí, tipo, caiu em algum questionamento cristão e isso virou, tipo, uma coisa globalizada, porque realmente o pessoal acha que se tu não seguir os ensinamentos de Deus, ou se tu é ateu, ou se tu é gay, ou se tu é trans, ou se tu... Sei lá, mano. Eu não lembro de realmente alguma citação de Bíblia falando da existência do inferno. Se tu não seguir os ensinamentos de Deus, tu vai pro inferno. Eu não lembro, pô. Pior que se a gente for pesquisar, eu acho que, cara, tem
Tem, pior que. Deve ter, Eu né? não tô Mas lembrado exatamente, mas eu já cheguei a ler. Né? eu posso estar Da falando questão do merda, né? Eu inferno, posso estar do falando merda, vazio. mas esse é o objetivo. A gente tá O falando, objetivo tá falando aqui. desse react aqui é falar merda, de um assunto sério. Não exatamente. A gente Não, tem, pô, não é isso não, pô, meu Deus. Deixando claro que, tipo, eu sou. Eu vivi muito a questão do espiritismo, né? E pro espiritismo não existiu inferno. Existiu um umbral, né? Umbral é tipo meio que eu não vou saber explicar. Mano. Mas Meio não é um termo. inferno, pô. Não, é tipo. É o upside down Um vazio, do um vazio, Stranger Things. purgatório. Cara, eu lembro que eu assisti o filme Nosso Lar, mano. Não sei se vocês já assistiram. Não. Aí tem uma cena lá que, tipo, pô, o cara era ruim com as pessoas, né? Era ruim com a família, ruim com as pessoas ao redor dele, fumava, não sei o que, não sei o que. Vai pro limbo, então. Quando ele morre, ele foi pra esse lugar chamado Umbral. Aí lá tinha, tipo, os espíritos meio que obsessores, né? Eram os espíritos que vagavam por ali e tal. Só que aí, tipo, lá dentro do Umbral, ele meio que repensou na vida dele, ele meio que se arrependeu. E aí, digamos que o anjo, né? Tipo, os espíritos que são os anjos, eles vão lá e, tipo, te buscam do umbral. Tipo, no espiritismo não existe inferno. Ela Gonçalves, tenho 44 anos. Eu vim aqui para debater com um ateu. Vou provar pela física quântica e proporcionalidade que a injustiça planetária... Mano, ela parece uma IA falando. Ai, não. Ela vai falar... Cara, pausei. Caralho. Ela vai falar de... Ela tem cara de coach quântica e vai falar de... Ai, que os astros se alinharam. É verdade. Ele vai falar, se Deus não existe, quem criou o Oppenheimer? Quem criou Eu tive que sentir através de experiências científicas. 3 trilhões de planetas já catalogados pela NASA, minha casa tem muitas moradas, positivo e negativo dos elétrons e prótons, já desde o átomo. E quem criou o Big Bang não foi o homem que só copia, é uma força criadora que cria. A partir daí, eu fui sentindo mais racionalmente, como vocês são inteligentíssimos, e a gente tem que ir na parte racional. Porque o Exatamente, nada daquele negócio de brisa, mano. Cara é doutor, pô. O cara estudou pra um caralho, velho. Se ele não pagou a porra do diploma dele, ele estudou pra caralho, velho. Exato. Pô, já começa por um ponto aqui, porque ela tá falando isso, pô. Ela tá falando isso e tipo, o argumento do cara pode ser tipo assim, tá, beleza. E quem te garante que o Deus que criou isso é o nosso Deus, entendeu? O Deus cristão, entendeu? Sim, o Big Bang tá falando. O Big Bang, os 3 bilhões de planetas e lá, e foda-se a parada toda, entendeu? Quem te garante não foi outra força, entendeu? É verdade. Quis trazer esse ponto do se sentir mal, que é aquela moralidade, que vocês são éticos pra caramba, até mais do que muitas dessas 1000 religiões. Eu acho que essa mãe já tá muito... Eu já estaria como levantadíssima já. Existem pessoas que criticam muito essa tentativa de levar a física quântica para os assuntos da espiritualidade, da religião. Estão achando que estão Ou seja, ele falou, eu acho que tu tá falando merda. Cala a boca. São pessoas melhores, né? Muito sentido. São pessoas melhores, as religiosas, Bateu já. querer Bateu a melhor, meta. evitar Bateu a talvez meta. esse inferno e ir Vai buscar ser essa trocada. salvação através do céu. Através desses tantos mestres Nossa. que vieram. Tá falando merda, compadre. É normal tu querer usar a lógica, né? Mas, tipo, às vezes tu não garante que um ateu vai saber o que tu tá falando, pô. Se tu for falar de física quântica lá. Se a gente for falar de, imaginem a linguagem Python. Pô, o cara não vai entender, pô. Não vai entender nada, pô. O cara de psicologia, pô. Pô, ele não vai entender, pô. Não, sim. O que você entende por justo, pô? O cara, sei lá, faz um monte de putaria, vive como ele bem entender e no final ele quer ir pro céu. Quer passar o resto da vida, a eternidade toda no aconchego, nos braços de Deus e tudo mais, fazendo muita merda. É a mesma coisa que tu ir contra as regras da comunidade, tá ligado? Tipo, pô. Teu servidor tem regra, tu descumpriu a regra, o ADM te deu ban. É tipo isso, tá ligado? Pô, não tem. Tu fez o que tu queria fazer, pô. Só que. Pô. Imagina que a gente tá numa comunidade zona aqui de WhatsApp, Deus é o ADM. A gente é os membros normal, pô. O ADM Deus é o criador do WhatsApp todo, pô. Do mundo todo. O WhatsApp é o universo. Sim. Vamos supor que só tem o WhatsApp, pô. A gente fosse um monte de máquina. Tipo, só tem WhatsApp.
A gente só se conversa assim, pô. Deus é tipo o criador do WhatsApp, entendeu? Pô. Aí tem vários grupos, né? Vários grupos divididos e Deus é o ADM de todos. Todos, pô. Todos. É tipo alguém chegando ali no grupo. Alguém chegando ali no grupo, por exemplo, o Alfredo é o ADM. Aí o cara fala, eu não acredito no Alfredo. Eu não acredito no Alfredo. Assim, Ele é invenção da igreja. Não tá banido, mano. Essa pergunta aí eu gostei. Richard Schoenig. Tipo, o que é o justo? Você tem um professor vamos ver. que vai aplicar a prova, uma turma de 30 alunos, e ele arbitrariamente decide que 1/3 desses alunos aqui, 10 pessoas, independentemente se fizerem ou não a prova, ou independentemente do desempenho, eles vão tirar nota máxima. E 70% desses alunos vão acabar, no final das contas, tendo dificuldades, porque para passar de ano ou ter uma nota boa, eles vão ter que ralar, vão ter que estudar, enfim. Você acha que esse professor estaria sendo justo em seu critério para avaliar esses alunos? Ou você acha que ele estaria sendo meio injusto? Não peguei. O ponto que autores como Richard Schoenig colocam é que nem todas as pessoas têm a mesma oportunidade para poder ganhar o ticket para o reino de Deus ou acabar sendo condenado a um sofrimento eterno ou a destruição, dependendo da perspectiva teológica, que eu sei que varia. O exemplo que ele deu ali do professor é meio que... Eu não saquei, pô. Não, naquilo dali é diferente, pô. Aquilo dali é diferente. Sim, o que ele quis dizer, pô, é tipo assim, nem todo mundo tem a mesma oportunidade de ter a passagem para ir pro céu. Tipo assim, nem todo mundo mas esse exemplo dele aprendeu sobre... não é justo, pô. Ele tá muito enviesado. É justamente pra pegar o cara do outro lado, pô. Porque, tipo assim, se o cara... Pô, as leis que a gente tem na Bíblia, né? Nada mais é do que leis éticas. Tipo, não matarás, não adulterarás, não roubarás. É tipo, cara, é o guia pra você ser uma pessoa ética. Se uma pessoa, por mais que ela não seja de fato cristã, mas ela vive de forma ética, de forma moral, essa pessoa não vai pro inferno, tá ligado? Tipo, não tem por que ela ter punição se ela é moralmente correta e ela age de forma ética, sabe? Então, o que está acontecendo ali na criação do inferno é Deus estabelecendo a sua justiça. A justiça sobre as coisas que foram colocadas contra a sua vontade, entendeu? Então o inferno não é aquele negócio que eu penso, tipo, é o Satanás que tá lá com o tridente lá cutucando todo mundo, né? Não é isso. É Deus estabelecendo a sua justiça. Quem criou o inferno? O próprio Senhor. O Senhor estabeleceu o inferno. Ele tem autoridade sobre aquilo. Ele que vai prender Satanás. Na escatologia, você vai estudar um pouco, você percebe que quem vai dominar sobre tudo, sobre todas as coisas, vai prender Satanás. Escatologia, pra quem não sabe, é o estudo do fim dos tempos. Filha da mãe. Não, isso aí é o inferno. Esses anúncios é o inferno. Mas a gente tem 70% da população hoje não cristã. Então, a maior parte das pessoas, de acordo com pelo menos um tipo de perspectiva popular entre os cristãos, vai acabar indo para o inferno. Então, Deus não dá as mesmas condições para que as pessoas o conheçam, se convertam ao cristianismo. A gente tem até mesmo variantes genéticas ou certas influências genéticas por trás da propensão da pessoa a se tornar mais ou menos religiosa. A gente tem, então, nessa perspectiva social, cultural, uma probabilidade grandíssima de que alguém que nasce na Turquia se torne muçulmana, por exemplo, ou na Índia se torne hinduísta. Então, não são as mesmas oportunidades. Logo, eu não vejo justiça nesse esquema de salvação. Aí é que tá, cara. Não, pera aí. Não, o que esse cara tá falando é merda. Muçulmano ou não, se ele nasceu lá na puta que pariu e ele não teve, sei lá, a oportunidade de conhecer a Deus. Digamos que o cara nasceu no cu do mundo. Não teve aí a religião lá do cu do mundo é, sei lá, o macaco, pô, adorar macaco, entendeu? Tipo, cara, se o cara seguiu uma linha interessante, não machucou ninguém, não feriu ninguém, tratou as pessoas com bondade, Deus vai olhar por esse lado. Deus é um pai, pô. É um pai. Só que assim, ele é um cara que ele é justo, pô. E se for pra ele te dar um coque, pra te melhorar, ele vai fazer, pô. Ele vai fazer, pô. É porque a galera pensa que, tipo, o paraíso só tá, tipo, acoplado à religião cristã.
Não, pô. Pra religião do cara lá, seguiu tudo certinho, agiu de forma ética, moral. Esse cara, por mais que ele seja de uma outra religião, Ou ele vai ser salvo, pô. Ele provavelmente vai ser salvo, pô. É porque, assim, segundo a religião dele, tá certo, pô. Entendeu? Eu vou fazer uma pergunta. Vocês acham justo uma pessoa, tipo... A pessoa é ética a vida inteira, ela fez o bem e tal, mas ela é ateia. Aí seria tipo injusto ela ir por, digamos, Cara, assim, inferno. eu vejo que é um pouco, porque assim, a pessoa que é ateu, ela tá, sei lá, ela não, porque assim, o princípio do ateísmo é o quê? Ah, não existe Deus. É isso. Só que assim, quando a pessoa faz esse tipo de contra-afirmação, a gente tem uma afirmação posterior a isso, né? Da que Deus existe, né? Então a pessoa provavelmente conhece uma base significativa para ela não acreditar em alguma coisa. Pô, se tu não acredita em alguma coisa, pô, tu precisa, sei lá, conhecer a afirmação contrária, pô. Conhecer, experimentar ou Exato. até ter ouvido falar. Então, cara, é errado da tua parte. É errado, porque você já tentou conhecer a Deus, eu não tenho certeza nesse ponto de vista aí, mas provavelmente a pessoa já teve um aparato ali significativo para ela dizer assim, olha, eu conheço isso aqui e eu não acredito. Ponto. Eu não sou Deus, não sou Deus. Eu tô falando da minha opinião. Tô falando da minha opinião baseada no que eu conheço, no que eu leio, é aquilo, pô. Eu não tenho certeza em dizer assim, cara, não sei, na verdade, dizer se um cara que segue todo um contexto ali bíblico, por mais que ele não conheça, sei lá, da questão da ética, questão da moral, de tratar todo mundo bem, de não fazer coisa errada, de não matar, que são princípios que estão dentro da Bíblia, mas que são princípios assim gerais de algumas religiões, ou de boa parte de algumas religiões que prega princípios éticos, né, como o cristianismo. Não sei dizer se, sei lá, uma pessoa que é ateu, seguindo tudo isso, se ela vai ou não pro céu, não tenho essa certeza. O que eu acho é que tem uma grande chance de não acontecer isso. É lá um indígena, pô. Porra, um indígena, pô. Tem um monte de comunidade que cara, não tá isso nem é aí, tá ligado? tudo. A gente tem muita comunidade que, tipo, não teve nem contato, cara. Porque tá com o foda-se, exterior. pô. E tu acha que Deus vai mandar todo mundo pro inferno? Estão Lógico que não, pô. aversos. Não é possível, pô. Mas Eu não então- vejo Deus mandando todos os indígenas pro inferno, pô. Pelo simples fato de eles não terem a oportunidade de conhecer Deus, entendeu? Realmente, pô. Então seria injusto porque, tipo assim, Seria injusto, não pô. deu tempo da gente conhecer. E aí? Isso daí entraria naquele caso que o cara falou no vídeo, pô. Das pessoas que tiveram oportunidade e as que não tiveram oportunidade, pô. Isso não faz sentido, pô. Eu acho que nesse sentido não faz sentido. É por isso que a pessoa, mesmo que ela seja ateu e inconscientemente, digamos assim, inconscientemente tenha, sei lá, tenha vivido a vida de bem e tal, ajudado o próximo e essas coisas, mesmo que tenha praticado os ensinamentos, mas ela não acredita por uma experiência, por exemplo, por uma experiência de tipo, a família dela era cristã e aí, tipo, aconteceu um negócio, tipo, todos os membros da família do cara morreram. Eu falei, pô, se Deus é bom, não sei o que, não salvou minha família, não sei o que. É esse cara aqui, pô. Pois é, pô. Esse cara aqui sabe Deus o que ele passou, pô. Sabe Deus o que ele passou. Provavelmente um sufoco, talvez de saúde, financeiro. Ele falou, Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda. Deus provavelmente deve ter falado alguma coisa. Eu acredito que Deus, fortemente que Deus, cara, pelo menos Algum quando eu tenho as sinal, né? conversas com Deus, ele fala, pô. Ele fala, pô. Ele dá sinais claros. Pô. Eu te faz enxergar alguma coisa, sabe? É bizarro isso. Situações da minha vida que eu tenho que tomar uma decisão que eu julgo importante, eu falo com Deus e todas as vezes que eu falo com ele, tenho certeza pra vocês, cara, eu fui respondido. Desde a compra da minha moto, troca de celular, minha troca de questão de emprego, essas coisas foram namoradas, foram todas Meu Deus. nesse sentido, pô. Pô, então tem uma coisa de errado Foram, comigo. pô, porque não, pô, porque assim, eu vejo que, cara, a questão é como tu pede as coisas de Deus, entendeu? Verdade, porque, cara, se tu pedir, pô, eu já pedi coisas na minha vida que, cara, coisas ruins mesmo,
que aconteceram, pô. Mas que eu tenho certeza que eu acreditei, pô. Sei lá, teve um tempo, quando eu era menor, que, cara, eu queria porque queria que roubassem meu celular. Tipo, eu queria que roubassem muito meu celular, pô. Recebe a inteligência. Ela andava de bobeira pra ser assaltado. Não, pô, mas pô, simplesmente aconteceu, pô. Aconteceu, eu fiquei muito triste. Tipo, triste pra caralho. Tipo, porque. Assim, Também tu pediu, caralho. Não, pô, é aí que tá, é aí que eu tô falando, pô. É aí que eu tô falando. Nesse negócio de pedir, pô. O problema é na hora de pedir as coisas dele, entendeu? Ah, Senhor, me dá uma resposta. Cara, seja específico com Deus, cara. Ele sabe o que tu quer. E Deus sabe tudo, pô. Ele sabe o que tu quer. Ele quer que você exatamente diga. o que tu quer, cara. Senhor, eu preciso de uma resposta. Aí o Senhor Deus sabendo de tudo, cara. Fala o que tu quer exatamente pra Deus, Senhor. Eu quero ser respondido dessa forma, dessa forma, dessa forma, se possível, se for a sua vontade. Essa é a minha, o Senhor é dono de toda a verdade, de tudo. Que seja feita a sua vontade, mas a minha vontade é essa. Se o senhor quiser, que se for a sua vontade, se o senhor quiser fazer, é isso aqui. Se não, só pode me demonstrar de uma forma que eu entenda alguma coisa. E preste atenção nas coisas que tu fala pra Deus, pô. Conversa, Senhor, eu queria que eu morresse. Com Deus não se brinca. Pô, aí tu tá atropelado por aí, quebra tudo aí. Ah, não queria que tu morresse? Não era isso que tu tava... Porque assim, eu acredito numa coisa. As palavras que a gente fala, tudo que a gente fala, essas coisas são escritas. Às vezes Então, tipo... cuidado, vezes... cuidado pra falar assim, eu sou burro, não sei o que, cara, não fale isso. Não fale isso, porque, cara, tem esse mundo aqui não é só carne, tipo, não é só carne, pô, tem um lado espiritual, pô. Não é brincadeira, pô, eu sou burro, não tenho capacidade, meu amigo, você tem. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus, você tem capacidade. Não fale isso, cara. Cara, eu fico chateado quando a pessoa fala isso, pô. Sou burro, não consigo fazer. Tem até um cara. negócio, tipo assim, Deus criou a terra com a uva, com o trigo, com alumínio, com cobre. E, tipo, existem todas essas coisas. Todas essas coisas a gente usa com coisas que a gente foi lá, modificou e fez, tá ligado? O vinho, pão, tá ligado? Cobre a gente usa para conduzir energia, tá ligado? Tudo isso a gente fez. Então, assim, Deus, ele criou o mundo que a gente tem hoje e nos deu a oportunidade de que a gente evoluísse pra gente criar as coisas também, pra gente ter a sensação de como é estar na presença dele, tá ligado? Inclusive o trabalho, né, ele é muito dignificado também na Bíblia, pô. O trabalho, ele é um negócio assim que, tipo, ele tá ali pra te engrandecer como pessoa, como um ser, tá ligado? A gente volta naquele primeiro tema. Várias pessoas tentaram enxergar essa luz, não ficaram fugindo da luz. Eu estive no cristianismo até meus 15 anos, eu dei o exemplo do Leandro Carnal também, que orou, que tentou encontrar algum tipo de resposta e teve uma secura. Era muito decepcionante. Cara, isso Pô, aqui tipo dele, assim, cara, pô, eu acho. esse ponto aí que ele levantou é meio complicado, porque, tipo assim, aos 15 anos, tá ligado? Tudo que tu pensa, tudo que tu acredita, eu já falei uma parada isso, que eu cai falei por isso terra, desde tá o ligado? início, pô. Porque, Falei desde tipo o início. assim, tu não tem capacidade pra raciocinar pô, ainda não tem, pô. socialmente, tá ligado? Tu não tem nenhum caráter formado, pô. Pô. Então, tipo assim, pô, eu vim ter um pensamento mais crítico sobre religião depois de eu ter entrado na faculdade, tá ligado? Tipo assim, Então eu não tive faz muito contato tempo, com não. outras. Não faz muito tempo. Não, tipo assim, realmente não faz muito tempo. Só que, pô, abriu amplamente minha visão de mundo, tá ligado? Passou 5 anos, e mudou algumas coisas, só que, tipo assim, eu ainda acho que não mudou nada, tá ligado? Comparado a pessoas mais velhas que sabem do que estão falando, tá ligado? Sobre religião. Então, tipo assim, esse ponto que ele levou, não, quando eu tinha 15 anos, aí eu vi que não era bem assim, aí eu segui por esse caminho. Cara, você vê que só É claro que ele estava lá quando tinha 15 anos, pô. Para com isso. Pô. E sabe o que, Tinha que porra nenhuma. é complicado? Porque, tipo, o que ele tá Entendeu? falando faz muito sentido pra ele, pô. E é por isso que é muito difícil tu tentar contrariar a pessoa, porque pra ela, o que ela tá tentando, o que ela tá falando, pra ela, aquilo que ela tá falando, pra ela faz muito sentido, pô.
Porque foi o que ele viveu, pô. Foi o que ele experienciou, pô. Pior que ninguém pega nessa tecla, pô, nele, pô. Dessa idade dele ter capacidade intelectual, de compreender minimamente o que é Deus e como ele funciona. Porque eu percebo que a maioria das pessoas que procuram a igreja ou procuram Deus, ou é por barganha, ou buscando o próprio Deus que a sua própria consciência criou. Então, buscando Deus dentro das suas próprias finalmente alguém falou. Finalmente alguém falou. E a gente falou isso lá no comecinho ainda. Pô. Caraca, mano, muito legal isso aí, mano. Qual que ele falou aí, rapidão? A gente pensa, porra. Ele falou, tipo assim, algo do tipo, cara, o Deus que a gente procura aqui, tipo, pode ser que não seja o Deus que a gente imaginou que fosse, sabe? Aí que vem a decepção, sim, é tudo uma questão de percepção, tá ligado? Pô. Tem muita gente, tipo, eu tô começando aqui do zero, pô. Eu acho que, pô, se eu pedir isso aqui, Deus vai realizar, pô. A pessoa vai pra igreja, tipo, com um pensamento meio que, Deus é assim, assim, assim. Aí, tipo, pensa e tem meio que a frustração, aí fala, pô, não gostei, pô. Tudo bem a pessoa trocar de religião. Eu vou pra igreja porque lá, tipo, Deus diz que, eles falam que Deus abençoe e eu vou ficar próspero e vou ser rico. Aí não acontece, o cara se frustra, tipo, porque não é assim que funciona, tá ligado? Tipo, não foi do jeito que ele pensou que fosse, não foi do jeito que ele achou que fosse. Aí, até como tem como a gente pensar em algo mais simples do que a gente levar pra religião, por exemplo, costumes que a gente tem na própria casa, tá ligado? Teu pai, ele te ensina a, sei lá, a desligar a luz sempre que não tiver ninguém no cômodo. Isso já é uma forma de tu acreditar que dessa forma é um jeito melhor de viver, tá ligado? Então, tipo assim, tudo que te ensinam sobre religião, talvez às vezes nem sempre é o melhor jeito, tá ligado? De resolver um problema ou de lidar com a vida, tá ligado? Você já pensou que muitas pessoas podem se afastar do cristianismo ao refletir sobre isso? Que, por exemplo, homossexuais vão pro inferno? É muito olha aí, ó. Olha aí. Não, peraí. Calma aí, pô. Ué. Eu falo, onde é que tá escrito isso, pô? A questão é, tipo, a promiscuidade, sabe, como é mesmo? É algo do tipo, a safadeza, tá ligado? Eu acredito que isso que ele falou aqui não tem na Bíblia assim, especificamente não. Quem é gay vai pro inferno. Pelo menos não desse jeito aí, né? Não desse jeito, maldito homem feito com outro homem. É Romanos alguma coisa. Mas às vezes é uma passagem, tipo, é uma passagem que não é tipo, dizendo que se tu for, vai pro inferno, mas é alguém falando, alguém a galera pega muito, Romanos 9 e 29. A pessoa pega muito, tipo, a passagem específica e tira de contexto, pô. Eu acho que ele pegou. Eu lembro de alguém falando sobre isso, de muita gente tirar de contexto. O contexto é: por quanto o Senhor executará sobre a terra a sua sentença rápida e de uma vez por todas. Aí começa Romanos, o versículo 29. E como dissera Isaías anteriormente, se o Senhor dos Exércitos não nos livrasse, não tivesse deixado descendentes, já estaríamos como Sodoma e Gomorra. Israel tropeçou na fé. Aí tem uma referência cruzada e tem alguma coisa envolvendo Sodoma e Gomorra, que é essa história aquela história da cidade inteira virar pedra de sal, tá ligado? Não, a cidade inteira, tipo, choveu fogo, tá ligado? Tipo, caiu. Todo mundo da cidade. Aí queimou. Quem virou sal foi a mulher de Ló. Por causa das promiscuidades que estavam rolando na cidade. Mas tava demais já. Tava demais. Então, às vezes, existe uma explicação naturalista para um fenômeno incomum. E na medicina, na psicologia, em várias áreas da saúde, a gente encontra essas irregularidades, ou pelo menos esses eventos que a gente prevê e que não dão tão certo assim. Vou te dar um exemplo da psicologia, que eu li um estudo recentemente, mostrando que muitos psicólogos preveem incorretamente a evolução clínica
dos seus pacientes. Nós temos dados a respeito disso. Na medicina, tem um estudo que já encontrou uma alta taxa de falsos positivos para o caso de câncer. Ou seja, nem sempre que um médico diagnostica câncer, aquele diagnóstico é certeiro. Então, não quer dizer que esse médico tenha te dado 10 dias de vida que ele estivesse com a razão. Então, a hipótese que eu trago é a de que houve algum tipo de erro médico na avaliação do seu caso, de forma que ele te deu um prognóstico que não era tão acertado assim. O que acontece? Para ele errar, ele deveria ter feito apenas um exame. E não foram feitos apenas um exame. Foi feito exame de sangue, foi feito raio-x, foi feito tomografia, foi feito ressonância magnética, foi tirado até líquor da minha coluna. Sim. E todos. E assim, não foi um médico. Foi a equipe da neurologia. Pega aí agora. Aí vai tomar como tá aqui a teu agora. Se quiser, tá aqui. Ela traz todos os papéis, tá ligado? Uau! Que entraram até hoje, porque ainda faço acompanhamento com eles. Eles não sabem explicar o porquê que aquela pessoa que teria apenas 10 dias, hoje vai fazer um ano quase. This is how Kittle can help you take one idea and target. Cara, eu tenho uma pergunta. Niches. Manda. Kittle is so easy. Tá, como será que foi ali a experiência de tu tem 10 dias pra viver, só que tu tá agora, sei lá, no 9º dia. O que exatamente tu sente? Cara, Deve isso ser é uma um pergunta vazio, que deve ser angustiante, deve ser uma angústia. Porque, tipo assim, beleza, todo mundo sabe que um dia nós vamos morrer, tá ligado? Mas e se eu chegasse pra ti e falar, cara, tu vai morrer daqui uma semana? Tipo, você saber o seu fim, tá ligado? O dia do seu fim. É por isso que, pô, ninguém sabe, tá ligado? O dia que vai morrer. Ninguém sabe o dia que vai morrer. Não, e o foda, pô, ela teve toda essa angústia e chegou no 11º dia, pô. 12º, 13º, passou uma semana e tipo, ela sentiu toda essa angústia à toa, tá ligado? E agora ela tá aí, viva e aí que tá, espero, tá ligado? Não foi à toa, tá ligado? Porque, tipo, é prova de que ela sabe do que aconteceu, porque você é a personificação do sol depois da tempestade, tá ligado? Tipo, eu era criança e tinha quase 20 verrugas no meu joelho esquerdo. E aquele trem não ia embora. E verruga bizarro, meu pai ficou com dó, me levou no... Eu já tive uma no meu braço, mano. Vocês conhecem? Benzedeiro? Sim. E eu tenho uma... E aí ele fez as suas benzeduras. Cara, já aconteceu de tipo, a pessoa, por exemplo, tu tinha verruga, a pessoa viu tua verruga e começou a balangar tua verruga assim. Ah, não, aí ele extrapolou. Cara, já. Foi estranho, pô. É porque eu também ficava balangando ela assim, tá ligado? Então não passou na cabeça dela o erro diagnóstico, ou que ele só levantou uma possibilidade e nem foi categórico com aquilo. Então as pessoas muitas vezes interpretam erroneamente aquilo que acontece com elas e acabam acreditando que houve um milagre. Então eu já tive muitas experiências assim, familiares meus, e eu costumo encontrar quando tem assim, muitas... Vou deixar um recado aqui pros médicos, pô, vocês estão errando muito aí, pô, vocês... vai já, qualquer erro de vocês vai ser considerado milagre aí, pô, cuidado aí. Cara, é aquilo, né? Porque assim, ele comentou, né, sobre a possibilidade da alternativa, né, dos médicos errarem e tudo mais, só que assim, cara, tá, beleza, existe essa possibilidade, mas eu acredito que quando os médicos vão analisar casos mais severos, por exemplo assim, eu acreditava que eu tinha problema no coração. Na minha cabeça eu tinha problema no coração. Pelo simples fato de eu acreditar. E aí o que eu fiz? Bom, beleza. Vou fazer uma porrada de exame. Eu quero fazer uma porrada de exame porque simplesmente quero fazer. Você, o médico, cara, faz isso aqui, cara. Todos. Cara, eu fiz uma bateria de exame, vocês não tem noção, velho. Nenhum deu nada. Tipo, são máquinas que foram programadas para isso, foi todo um processo de construção para aquilo, para o quê? Para o médico simplesmente não só chegar e dar a opinião dele. Não desiste, filho da puta. Oxi. Desculpa, tô no jogo. O cara se matou e ia salvar ele. Aí o cara vem dizer assim, não, beleza, tu vai morrer em 10 dias, mas
com o que o cara se baseou pra dar esses 10 dias? Pô, provavelmente foi uma bateria de exame e ele olhou e todos os exames deram, porra, essa mulher tá fudida, tá fudida, tá fudida, tá fudida. Aí o médico olhou assim, porra, tá fudida, moça, você tá fudida. É isso, pô. Ele não olhou, da cabeça dele ele tirou, ele olhou e falou, não, tu tá, acho que tá fudido. Não, pô, foi uma bateria de exame, pô. Então tem essa de coisa alternativa, pô, são máquinas, pô. 1 mais 1 é 2 e pronto, pô. Porra. Agora, se o médico tirou a opinião da... Não vou nem comentar aqui, aí... E ela falou que fez com mais de um médico, ou seja, não é possível que todos os 3 médicos não olharam e falaram, fudeu. Não é possível, pô. Não é possível, pô. Também tem questão do viés, tá ligado? Tipo assim, pô, repassei esse caso aqui pra esse cara, ele vai saber resolver e chegar na mão dele e, tipo assim, pô, realmente é isso que tá acontecendo, tá ligado? Não tem muito o que fazer. Tipo assim, o cara às vezes também nem vai atrás também pra tentar resolver, tá ligado? Então, por que eu te fiz essa pergunta, tá? Como eu disse pra você, o Deus cristão, né, que é o Deus que nós estamos debatendo aqui, ele é um ser sobrenatural. Então, nenhuma pesquisa que você fizer, com todo respeito a toda a educação que você tem, que você já mostrou que você é muito inteligente, Foda-se seu doutorado. doutorado. Foda-se seu doutorado. Deus tem um conhecimento de tudo, tudo é dele, do ouro, da prata, sabe? Não tem nem como comparar doutorado isso. em O teu doutorado ateísmo. não é nem um ponto no deserto comparado ao conhecimento de Deus, pô. Então, cala tua boca, aceita, pô. Sinto muito. Teve do ouro, da prata, do mestrado e do doutorado. Todo o seu conhecimento não vai dar pra explicar a magnitude de Deus, pô. Ponto, cara, aceita. Deus não é dessa dimensão, não deve ter nem, porque teu doutorado em psicologia deve ter nem a capacidade cognitiva de pensar em outra dimensão. Eu sei que já tá acabando o tempo, mas só finalizando, tem Romanos 1:25, vai dizer que as pessoas elas preferem acreditar na criação do que no criador. Então, você vai olhar e você vai ver que nem deram um exemplo aqui bem no início do relógio. Você sabe que tem uma pessoa que criou esse relógio, mas você não acredita no criador que deu inteligência pra pessoa criar esse relógio. Pô. Não pega o exemplo do fumador. Não pega o argumento do drogado, pô. Não faz, não, pô. E aí ela perdeu toda a aura, entendeu? pô. Obrigado, Carol. Perdeu toda a aura que farmou, tá ligado? Aqui já prevejo ele falando, não sei o que, é porque tem alternativas, Jesus realmente pode não ter sido morto na cruz e tal. Não, cara, tipo, isso medicamente, segundo a medicina, tipo, o cara morreu, tá ligado? Vai falar isso. Não, segundo a medicina e tal, pode ter ouvido um erro e Jesus pode ter sido colocado lá não sei qual é o nome daquele, sabe? Quando tu enterra uma pessoa no túmulo, não sei, tem o nome. Sepulcro. Foi tipo isso. Foi tipo uma pedra que colocaram na frente e tal. Aí vai falar assim, não, Jesus pode não ter sido, ele podia estar vivo ali e tal. E o Senhor sabe que psicologicamente a reação que os discípulos de Jesus tiveram depois da ressurreição foi diferente. Por exemplo, nós temos Pedro, que até então teve um certo medo e uma certa insegurança acerca de quando Cristo morre pelo Império Romano. Pedro então se esconde. Quando Pedro vê Cristo ressurreto, a reação de Pedro é tamanha diferencial que na tradição Pedro morre crucificado. Ou seja, ninguém daria vida por uma mentira, por exemplo, como Harry Potter e Star Wars. Então, é complicado dizer que Cristo não ressuscitou a partir destas evidências. Interessante seus argumentos e eu não discordo de você que muitos daqueles cristãos primitivos tinham muita fé em Jesus e na ressurreição dele. Eu não vou partir de um pressuposto diferente, tá, Thales? Agora, sobre profecias, embora eu não conheça estudiosos que tenham discutido quantas foram cumpridas ou não, interessante, eu vou dar uma olhadinha nisso depois, mas, por exemplo, uma das mais importantes que são citadas, que está lá em Isaías 53, talvez, os estudiosos, historiadores, interpretam que, na verdade, quem estava sendo mencionado ali era o povo de Israel, e não o Messias, não aquele que viria para poder salvar a todos. Então, às vezes, as profecias... Caraca, mano, acabei de confirmar aqui, ó, os dizeres do cara, pô. Pedro, de fato, foi crucificado, pô, e pior, ele foi crucificado de cabeça pra baixo. Tu não sabia disso, não? Pra baixo. Tu não sabia disso, não? Tipo,
Não. De cabeça pra baixo. Tipo, não sabia, não? Como? Não de cabeça pra baixo, pô. Ele falou que não merecia por ser crucificado igual Jesus, pô. Jesus. Pô. Aí André também. Ele pediu pra ser crucificado de cabeça pra baixo. Muito foda. Mas agora eu quero entrar rapidamente, né, que é um segundo ponto que você trouxe para nossa conversa, que é sobre a fé daqueles discípulos, daqueles cristãos primitivos. Daniel, se ele não ressuscitou, como explicar pessoas morrendo pelo cristianismo? Eu acho que é um ponto muito bom. E é por isso que o James Fodor é um acadêmico que elaborou um modelo alternativo para a gente entender o que pode ter acontecido. Olha só, modelo alternativo. Esquece essa merda aí, pô. E aí ele começa com um túmulo vazio. É historicamente controversa a ideia de que houve um túmulo vazio, mas eu não vou entrar nesse ponto, eu vou como Fodor, que admitiu que isso pode ter acontecido mesmo, tá? Por exemplo, o André Chevitarese é um historiador que já colocou outras possibilidades que não Jesus ter sido sepultado ali no túmulo de José de Arimateia. Pode ter havido até mesmo um enterro num ponto diferente, os discípulos se enganaram e encontraram um túmulo vazio, por exemplo. Na questão arqueológica, Então, mas aí... fica complicado ser uma mentira, até porque mesmo o livro narrado por Lucas, que é Atos dos Apóstolos, apresenta 84 artefatos comprovados na arqueologia. Eu não estou dizendo que não Cara, pausa aí, rapidão. Deus, mas dizer que... Aí que tá, pô, porque, tipo, se a gente for analisar, tipo, a Bíblia como, por exemplo, os 3 primeiros livros do Novo Testamento, que é Mateus, Marcos e Lucas, são 3 livros que trazem a perspectiva de 3 caras que eram próximos a Jesus, ou seja, são 3 caras contando a mesma história, tá ligado? Se tu for ler os 3, tá ligado? Eles falam da mesma coisa, mas da visão de pessoas diferentes. E todos eles falam a mesma coisa, tá ligado? Com alguns detalhes a mais, tipo, um tem um detalhe que no outro não tem, e por aí vai. Mas isso por si só é o mesmo prova. contexto, né? Pô, é o mesmo contexto. Os caras estavam na mesma época, eram 3 testemunhas oculares de um mesmo fato, tá ligado? Não tem como 3 caras mentirem, pô. A não ser que esses caras se combinaram. E também, pô, não tem como 3 caras mentirem, apenas 3 caras mentirem pra humanidade inteira, tá ligado? É muito absurdo ainda, tá ligado? Caraca. 3 caras foram responsáveis pelo maior clickbait da humanidade. Aí o ateu, então, é hate mano. É porque assim, é um livro, tá? Escrito por diferentes pessoas inspiradas no Espírito Santo e tal. Só que aí que tá, por exemplo, assim, tem a questão do cristianismo e tem as coisas que, por exemplo, a religião em si, como um fato, fizeram, né? Por exemplo, Inquisição, esse tipo de coisas que aconteceram, perseguição e tudo mais. E existe um tempo na Bíblia, assim, que existem, assim, apenas uma determinada classe social sabia ler, né? Por exemplo, e tinha acesso à Bíblia, né? Então, imagina só, tu é um cara no poder, na igreja, por que tu não vai lá e modifica uma palavra pra parecer que ela foi real? Entendeu? Isso realmente é verdade. Isso E aí, já pô? Só eu sei ler, pô, e aí? É verdade. Realmente, pô. Porque eu acredito nisso, que eu acredito que tenham sido coisas adicionadas, coisas removidas por conta de uma elite social ali. Existiam certas ideias em alguns determinados livros que foram excluídos, que, assim, poderiam mudar a concepção que o povo tinha em relação à elite da igreja. E detalhe também, né, que muitas dessas palavras foram traduzidas de várias e várias e várias línguas diferentes, que podem ter acontecido algum equívoco, né? Pode ter acontecido, né? Não sei, mas existe uma grande chance de algumas palavras realmente terem sido trocadas ou essas coisas. Palavras traduzidas erradas e pegas no contexto errado, tá ligado? Bom, o que eu aprendi com os colegas historiadores, não é minha área, tá? Que a gente tem que ter cuidado com relatos onde não há atestação múltipla. Então, se a gente encontra só em Mateus a plausibilidade de aquilo ser um evento histórico,
já é mais baixa, de ter havido um soldado ali vigiando, por exemplo, no sábado, o túmulo de Jesus. O que o James Fodor sugere é o seguinte: então pode ter havido um roubo de corpo, pode ter havido um enterro em outro lugar, pode ter havido até mesmo uma mudança de ideia de José de Arimateia sobre ter cedido o sepulcro de sua família para Jesus. Para mim não importa o motivo aqui, tá? Eu estou assumindo então que houve um túmulo vazio. Sim. Então existem várias explicações mundanas para como isso poderia ter acontecido. Porque para mim o segundo elemento do modelo do Fodor é o mais interessante. E aí ele leva várias pesquisas da psicologia para mostrar o seguinte: alucinações de luto são muito mais comuns do que a gente imagina. Entre 40% e 80% das pessoas que perdem alguém próximo, que tem alguma relevância, mas tem é muito alguma foda ele falar experiência assim, alucinatória 40 de e ouvir. 80, pô. É tipo falar que o Alfredo, eu sei o salário do Alfredo, porque o salário dele tá entre R$2.000 e 5 bilhões. Eu acertei, pô. Eu definitivamente acertei, tá ligado? Puta que pariu. É meio foda, tá ligado? Que falar ali, é um dado estatístico que tem ali um. Como é que é o nome? Um desvio padrão alto pra caralho, tá ligado? Como pode 12 pessoas ter alucinações tão repentinas? É muito complicado essa afirmação, psicologicamente falando, senhor. Porque, tipo, eles veem que eles reuniram a galera, né, pra falar, o cara ressuscitou. Anteriormente, elas estavam covardes acerca daquela situação e mudarem repentinamente, psicologicamente falando, acerca do que aconteceu a ponto de serem comidos por leões, por exemplo, no caso de Pedro ser crucificado, ao qual era o que ele temia anteriormente, torna-se complicado essa tese. Então vamos lá, eu vou trazer mais alguns elementos para o argumento para você visualizar. Um caminho que o Fodor considera mais plausível é que poucas pessoas no início tenham tido a experiência de ver Jesus depois de sua morte. Ele teria aparecido talvez para 3, 4, 5 pessoas. As pesquisas mostram que quando você está passando por um luto complicado, alguém com quem você teve um vínculo muito forte ou uma situação de negação daquilo ali, aumenta a chance de haver uma experiência alucinatória. No livro Paranormalidade, do Richard Wiseman, ele relata um experimento em que 2 pesquisadores inventaram a história de um fantasma do vigário, que seria um padre local, se não me falha a memória, no interior da Inglaterra, que não existia, foi uma história fictícia, e publicaram num jornal daquela pequena cidade. 2 anos depois eles voltaram para conversar com os moradores para saber se alguém viu aquele fantasma, e várias pessoas viram aquele fantasma. Então mesmo uma história inventada pode acabar influenciando o que a gente ouve, o que a gente vê, e até mesmo a sensação de presença daquela pessoa. Fica complicado falarmos acerca de uma multidão que teve essa alucinação, professor. Eu nessa questão eu sou ateu para isso, para diversas pessoas terem tido essa alucinação. É muito, psicologicamente é impossível uma reação tão diferente concernente o que aconteceu anteriormente. Você é evangélico ou católico? Evangélico. Você acredita no milagre, não sei se é de Fátima, onde o sol se moveu no céu e centenas de pessoas viram? Não. Por que não? Porque não há base, principalmente de documentos, para que isso possa ter acontecido, e pessoas até então acredito que não devem. Jornais? Não teve? Noticiaram então os católicos aí. Aí, briga de cristão agora. Briga. Já quebro eles todinho a pau já. Pra gente imaginar a ressurreição. Ainda comemos, ainda evacuamos. Tão difícil há 2000 anos atrás explicar para essa galera como é que foi essa ressurreição. Hoje eu e você já sabemos. Física quântica. Ai, cara. Física quântica. Bateu, amor, paz, perdão, essa vibe em abdução. A ressurreição tá do único viajando. mestre que não tá enterrado. Ah, não, cala a boca, mulher, cala a boca. Tá falando merda. Meu Deus, volta mano. pra tua cadeira. Ela dividiu a brisa com o cara lá, mano, não é possível. Eu acredito que se Jesus não tivesse ressuscitado, ele não teria cumprido a sua missão. E se fosse esse o propósito, não seria necessário ele morrer, porque ele não ressuscitaria. Só que foi necessário ele morrer para ressuscitar e cumprir sua missão. Trazendo as alucinações em grupo, eu quero ouvir do senhor como o senhor explica a alucinação de Tomé, sendo que ele era confesso que não acreditava que Jesus tinha ressuscitado. Muito interessante. Aí, Tomé é Paulo. Eu ia até trazer esse ponto para conversar com o Paulo, né? agora há pouco.
Para maluco, pô, ele perseguia, bicho. Mano, ele era o maior hater, tá ligado? Não, pô, mas ele acreditava, pô, foda que é o seguinte. Assim, ele acreditava que ele tava fazendo o bem, pô. Já pensou, pô, tu passa uma boa parte toda vez acreditando numa coisa, seguindo ela fielmente, pô, tô ajudando a Cristo, é assim que Cristo quer. Tipo, às vezes eu comento de, tem uma religião global e tudo mais. Cara, se Deus quisesse que isso, assim, se Deus ele quisesse isso, ele já tinha feito, pô. Não é isso que Deus quer, pô. Por mais que na minha cabeça eu acho que eu esteja certo, não é assim que funciona, pô. A Paula era a mesma coisa, bicho, eu acreditava que perseguia os cabas lá, era coisa boa, pô. Só que não era, pô. Não era tipo o cara do bigodinho começar a curar o câncer, tá ligado? Não, tipo, o cara achava que era certo, pô. Pô. E aí a gente tem que ter cuidado de achar que cada linha que tá ali, o Tomé chegou e encostou no corpo de Jesus, retrata literalmente o que aconteceu lá atrás. Senão a gente vai ter que aceitar cada linha de coisas, eu acho que são bem implausíveis, que a gente encontra ali. Você acredita em tudo que está ali na Bíblia? De cabo a rabo? Então, ou tem assim, tem algumas tem coisas alguns que trechos... são linguagem figurada. Porém, nessa parte, quando Jesus apareceu, Tomé não foi lá e tocou no corpo de Jesus. Jesus apareceu e falou com todo mundo, que a paz esteja convosco. Tomé, na hora, viu que era Jesus, desabou-se, ajoelhou e falou, meu Senhor e meu Deus. Agora, você sabe que existem alucinações táteis também, aquelas pesquisas que eu estava mencionando. Então, é possível que Tomé tenha existido mesmo e encostado em Jesus. Mas será que aquele elemento não foi reunido, como se houvesse toda aquela situação, Jesus atravessou a porta e assim por diante? Então, a gente tem que ir um pouquinho com os historiadores para ver uma outra perspectiva sobre o texto e não apenas aquela que a gente aprende na igreja. Eu acho que essa é uma mensagem importante que eu gostaria de deixar também, inclusive. Então, debatendo... Cara, que estranho, pô, pensar que, tipo, quantas pessoas Jesus apareceu pra quantos? Os 12 discípulos, não foi, não? Qual a chance dos 12 terem alucinado ao mesmo tempo? Não faz sentido. Dos 12 terem provado do mesmo cogumelo que o mano lá, que fala do relógio. Pô, qual que é a chance, pô? Entendeu? Tipo, não faz sentido, pô. Mas, tipo, qual que é o gatilho pra tu fazer 12 pessoas ao mesmo tempo terem uma alucinação, pô? Cara, com o mesmo cara do mesmo jeito, tá ligado? Aí que pô. tá. Tipo, sei lá, talvez afirmações diferentes, um contexto diferente, eu até diria que teriam certo sentido, mas eu não nego a possibilidade disso existir, mas eu acredito que ela seja, tipo, muito baixa, dado o que a gente tem hoje, sabe? Eu acho. Vamos desconsiderar que os 12 caras combinaram. Ai, cara, eu vi Jesus ali, vamos falar isso pra todo mundo. Cara, isso vai ser da hora, tá ligado? Vai mudar a história, mano. Pô, mano. Nem te conto que vai vir depois. Mas assim, pô, eu acho que esse argumento de, tipo, os 12 caras terem tido a mesma alucinação ao mesmo tempo, do mesmo cara. Eles ouviram o cara falando a mesma coisa. Isso não faz sentido pra mim, pô. É a mesma coisa que, tipo, tu juntar 12 caras no lugar, eles dormirem, os 12 caras terem a mesma paralisia do sono e eles verem o mesmo espírito. Não faz sentido. O mesmo sonho. Ou eles terem o mesmo sonho, é isso que eu falo. Sonho, tá ligado? Cara, isso seria bizarro. Qual a chance, pô? Caralho. Um de 12, pô. Não faz sentido. Cara, mas assim, eu e o Leandro, a gente conseguiu a façanha de empatar consecutivamente no Pedra Papel Tesoura muitas vezes. Tipo, em duas jogadas. Tipo, assim, não que eu digo 2 jogadas, eu digo a gente repetiu o processo 2 vezes, tá ligado? Exato a mesma sequência, pô. Exato, cara, foi absurdo. Isso, caralho. E se eu disser, e se eu disser que eu sou... foi rápido, pô. E se eu disser que eu sou ateu de Foi muito rápido. Foi muito rápido. E se eu disser que eu sou ateu disso aí, de não acreditar. Pô, mas tipo assim, pô, teve muita gente que viu essa parada. Pô. Entendeu? Sim, entendeu? Olha aí, pô. Não foi
Não foi só nós, testemunhas, que participaram da parada. Teve o Link que viu, o que viu, tá ligado? Tinha muita gente, tá ligado? Tinha muita gente. Qual a chance de... a gente tava no RU, pô. Qual a chance... no meio de todo mundo, pô. Qual a chance de vocês terem chegado pra essas pessoas que viram e falaram, vamos combinar. Tipo, vocês fizeram pedra, papel e tesoura, na primeira deu diferente. Cara, vamos combinar que eu e o Leandro, que chegando pro pessoal que viu, vamos combinar aqui que eu e o Leandro, a gente fez várias vezes consecutivas, empatamos várias vezes consecutivas. Vamos espalhar pra todo mundo que foi isso que aconteceu, pô. Mas por que? Qual o motivo disso? Por que eu faria isso? Qual é o motivo? Por que a gente faria isso? Não faz sentido, pô. Acho que eu tô... Por amor, esporte de mentir pra caralho. Só pra ter o prazer de olhar na tua cara e te fazer eu usaria a mentira de outra forma, pô. Eu mentiria de outra forma, pô. Eu gastaria minha saliva pra mentir pra uma outra parada, tá ligado? Pô, isso não me beneficiaria, tá ligado? Por que eu ia mentir isso, tá ligado? Imagina os 12 apóstolos chegando, vão fazer o maior bait da história. 12 amigos que não tem nada pra fazer, tá ligado? Tipo, pô, rapaziada, e se caralho, tipo, um de nós falasse assim que é Cristo, pô. Caralho. E se três amigos, tá ligado? E se um de nós aqui falasse que é o filho de Deus, tá ligado? E se, porra, bora meter esse louco aí, pô. Maior pegadinha da história. Maior pegadinha da história. Traduzido o que eu estava falando em hebraico, sei lá. Não tem porquê, tá ligado? Pô. E o mais absurdo é que, tipo, o 13º morreu e os outros 12 meteram louco. Falaram, pô, a gente viu o cara ressuscitar, pô. Meteram mais louco ainda, tá ligado? Meteu mais louco. E um deles foi lá e falou, eu não quero morrer que nem ele, cara. Eu quero morrer de cabeça pra baixo. Ele é Deus, tá ligado? Eu não quero morrer que nem ele. Eu quero morrer de cabeça pra baixo, porque, porra, vai. Eu não quero morrer igual o meu bando, cara. Responsa. Pô, vai ser mais engraçado se tu me entregar de cabeça pra baixo. Vai ser mais engraçado. Ai, cara, não faz sentido algum. Pô.